no momento da sua palavra. Senhor, nós te agradecemos por este lugar. Ó Deus, e nós compreendemos que é a tua bondade e o teu favor. Senhor, toma o teu lugar aqui entre nós. Fique à vontade. Seja bem-vindo, Senhor. Nós adoramos a Ti, entronizamos a Ti louvores, porque o nosso coração é grato, porque nós enxergamos em Ti o Deus vivo, poderoso, Deus verdadeiro, Deus que não muda, o Deus que se importa conosco, um Deus que age em nós e através de nós de maneira particular. Agradecemos ao Senhor pela Tua bondade, pelos Teus favores. Senhor, a Tua palavra, ó Deus, foi inspirada, ó Deus, e toda ela é para exortação, para ensinamento, para edificação do Teu corpo. Ó Deus, a Tua igreja aqui na terra. Senhor, nós te pedimos, ministra ao nosso coração, ministra essas verdades ao nosso coração, Senhor. Ó Deus, a necessidade da nossa alma em te enxergar, ó Deus, em ser transformado de dentro para fora, ó Deus, porque o mundo está de olho em nós e nós queremos acertar, ó Deus, nós queremos te honrar em todas as coisas. Por isso nós dizemos, Senhor, dá-nos olhos para te ver, ouvidos para te ouvir e um coração que esteja pronto a te obedecer. Ó Deus, ajuda-nos a aplicar essa palavra à nossa vida, para que dessa maneira possamos ser mais felizes e abençoados para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos de fé, ouvimos de fé, a gente não pode se esquecer do texto de Hebreus que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Todas as vezes que eu repetia esse texto, eu ficava pensando, engraçado, quando um juiz ele pede provas em determinado processo, ele é muito severo e minucioso, e aquilo é passível de verificação, e ele vai examinar para ver se aquelas provas ali elas são verdadeiras. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento e ela é uma prova daquilo que não se vê. Isso é loucura? É loucura para o mundo, mas é a esperança para o servo de Deus. É quando o Senhor planta em nosso coração uma esperança, que mesmo que as situações à nossa volta digam o contrário, a gente pode olhar e dizer: a minha esperança está no Senhor. A última palavra vem dele. O Senhor escreve a minha história. Ele sabe exatamente aonde Ele quer me levar. Eu acho fantástico em pensar que antes de nós nascermos, o Senhor já planejou toda a nossa vida. O Senhor, Ele tem propósitos e tem planos para nós. Você acredita nisso? Amém. Só que a gente muitas vezes não sabe qual é a intenção de Deus e qual é a direção de Deus para a gente viver determinadas situações. A nossa oração seja: Senhor, me ajuda a viver os Teus propósitos. Eu não quero viver menos daquilo que o Senhor planejou para eu viver nesta terra. Mas se prepara, porque muitas vezes, eu não sei se posso dizer na maioria das vezes, ela choca com a nossa vontade. Mas se você acredita na palavra que diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, então eu posso dizer: Senhor, o Senhor está correto em pensar e desejar isso sobre mim. Me ajuda a me apaixonar pelos Teus planos. Me ajuda a amar os Teus projetos sobre a minha vida. Sopra em meus ouvidos, em meu coração, através do Teu Espírito Santo. Coloca pessoas em meu caminho, para que eu possa acertar os meus passos e todo dia saber aonde é que eu preciso chegar. Amém? Eu separei um texto
fala a respeito de fé, não apenas de fé, mas é um livro que ele é chamado livro da consolação. O profeta Isaías, ele tem pelo menos 2 variações em todos os seus 66 capítulos, né? Semelhante à Bíblia, tem 66 capítulos Isaías. Nos 39 primeiros você vai ver falando a respeito de um juízo. E nos 27 seguintes, você vai ver falando de uma graça, apontando para um Jesus que traz graça. E ali, nesse texto, ele estava falando ao remanescente, aos exilados que vieram da Babilônia, do tempo do cativeiro, as pessoas que lembravam do tempo da sua terra, do tempo de glória, e agora amargavam as ruínas daquilo que eles já tiveram no passado. E o Senhor então levanta alguns profetas naquela época para falar, para confortar os seus corações. E é por isso que é chamado do livro da consolação. Quantas vezes eu e você precisa de consolação? Nas nossas dificuldades, a gente talvez busque uma palavra, talvez busque uma palavra de um amigo, busque a palavra de um familiar. E quantas vezes nos sentimos sós? É interessante que a solidão, ela pode ser sentida mesmo que você esteja no meio de uma multidão. Porque a solidão é o estado da alma em que o vazio é o que permeia. É quando pessoas falam ou até te elogiam, mas você não consegue colher aquilo como verdade, porque a alma, ela está como uma peneira, então ela não consegue reter nada. É como se nós estivéssemos enchendo, e as perfurações, as dores, os traumas, então deixam vazar todo o contentamento, toda a satisfação. E o Senhor hoje, essa noite, Ele quer trazer consolação ao nosso coração, quer renovar a nossa esperança, quer renovar a nossa fé. Eu acredito nisso. Quantas vezes eu falei: Senhor, aumenta a minha fé. É muito mais fácil esperar desgraça, é muito mais fácil esperar o caos, do que dizer: Senhor, tá bom, eu sei que o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o meu bem. De fato, algumas situações a gente pensa: o Senhor tem bom humor, ou Ele não queria escrever todas as coisas cooperam. Ele queria escrever, eu cheguei a pensar isso um tempo da minha vida. Eu acho que na tradução original é raro, acho que era algumas coisas cooperam para o bem. Mas o Senhor zela pela sua palavra. E nada do que está escrito passará, passarão os céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Então tudo aquilo deve se cumprir na nossa vida. Ele já nos abençoou nas regiões celestiais. Mas qual é a minha parte? Tem pessoas que acham que aceitando a Jesus e cruzando os braços, o Senhor vai fazer cumprir todas as promessas na nossa vida. Mas nós acharemos a Bíblia nos indicando, nos apontando condicionais. E uma delas é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor quer fazer tudo isso? Quer. Mas Ele aguarda que o nosso coração se volte para Ele. Então vamos ler o texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, apenas 3 versos.
E diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Você pode dizer aleluia? Esse texto, ele virou até canção. Nós passamos por rios e nós passamos por fornalhas. Isso tudo fala de provações, de dificuldade. Algumas parecem gelar a alma, outras fervilham o nosso coração. É como se nós estivéssemos afundando em alto mar, ou talvez no meio do fogo. Mas o Senhor diz: não temas. Você vai achar no livro de Isaías muitas vezes essa expressão, não temas. O Senhor levantando seus profetas e dizendo: não tenha medo. E o Senhor diz a você nessa noite: não importa aquilo que você está passando, não tenha medo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te criou, que te formou, o Santo de Israel, o teu Salvador. Em primeiro lugar, a gente fala então de uma fé extraordinária. Diga: fé extraordinária. Não é uma fé comum, é uma fé extraordinária. A intenção de Deus numa fé extraordinária é nos transformar. Às vezes nós pensamos que o Senhor, Ele quer apenas nos dar algumas coisas que têm impedido o nosso coração. Mas muitas pessoas às vezes recebem. Quantas vezes nós recebemos e aquilo não nos modifica em nada? Quantas vezes o Senhor retém coisas e não nos entrega? Por quê? Porque o desejo de Deus é que situações, pessoas, tribulações, adversidades transformem a nossa vida à medida do Senhor, aquilo que Ele quer que a gente se transforme e conheça. Então eu separei aqui a fé. Primeiro, ela transforma o que está dentro. Depois, transforma o que está fora. Você pode dizer isso? A fé, primeiro, transforma o que está dentro. Depois, transforma o que está fora. Eu tenho 3 exemplos para trazer para você essa noite. E eu vou trazer primeiro o que a fé faz no nosso interior, e depois o que ela faz na situação que está diante de nós. Em primeiro lugar, a fé, ela traz paciência e confiança. Diga comigo: primeiro. Vamos lá. Primeiro, ela traz paz e confiança. Eu não sei se você já esteve em alguma situação que o desespero tomou conta da tua alma e você não confiava de jeito nenhum que aquilo ali poderia ser diferente ou modificar. Levante sua mão. Diga: quem soma comigo? Desesperador. Eu não sei a quem recorrer, o que fazer, o que esperar. A gente fica sem rumo. Mas como ter paz e confiança diante do caos que já está feito? Situações que às vezes estão plantadas no casamento, de adultério, de violência, já existe. O que faz a respeito disso? Como obter paz e confiança no meio desse caos? Os filhos estão nas drogas, o desemprego bateu a porta, os melhores amigos decepcionaram e traíram, a crise no país cooperou para derrubar e para falir muita gente.
como ter paz e confiança no meio de tudo isso. Outra vez eu estava pensando, Senhor, parece que a gente está numa sala de aula na vida e que algumas situações, que tem gente que gosta da palavra provação, como se fosse o obreiro, o servo para ser provado, né? Recebendo ali uma prova. Eu falei, Senhor, nessa perspectiva, a impressão que nos dá é que a gente está sendo reprovado e que tem provas repetitivas que estão sendo nos dadas, não é verdade? Senhor, eu já vi esse filme e não tem graça, eu sei o final dele, e é de novo, de novo, de novo. Sabe o que me faz pensar? E outra vez eu disse a uma pessoa, o que será que Deus está querendo nos ensinar? O que ainda falta para eu aprender? Porque a gente está sendo reprovado. Só é reprovado e tem que fazer a matéria de novo quem não entendeu, quem não aprendeu, não é verdade? Então por que situações às vezes são tão repetitivas na nossa vida? Que o Senhor possa nos ensinar, nos levar para a sua sala de aula particular e ser o nosso professor com muita boa vontade, para que a gente não fique reincidindo nas mesmas coisas. Essa fé que traz paz. Eu trouxe o exemplo de Paulo, em que quando ele ali preso e julgado e lançado no cárcere, aquele homem tinha algo de especial. A fé dele no Senhor o levava a ter paz. Mas você pode imaginar ter paz no meio de um calabouço fedorento, escuro, cheio de fezes e ratos, e que eles não ficavam em beliches ou reclamando por causa do espaço, não. Eles ainda eram acorrentados pelos pés e muitas vezes pelas mãos. Tem determinadas estruturas de madeira que você colocava, que eles colocavam o pé do prisioneiro e as mãos, e ali fechava e trancava. Em outras cadeias, eles eram presos, algemados pelos pés, e eles, dependendo do tipo de prisioneiro, eles colocavam um soldado à direita e outro à esquerda e prendia os pulsos também do condenado quando ele não podia sumir de jeito nenhum. E se acontecesse alguma coisa com ele, os guardas seriam mortos. Paulo estava no cárcere, aprisionado, e o coração dele transbordava de paz e confiança. E o texto diz assim: a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Diga, muitos açoites. Mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Quando a gente está no meio do caos, o que é que os nossos vizinhos ouvem? O que é que as pessoas que estão perto de nós ouvem? São hinos de louvor? É gratidão ao Senhor? Ou são gritos de desespero, de desrespeitos, de xingamentos, um praguejando o outro? Está no meio do caos, essa é uma verdade. A gente não nega a realidade. Mas o que os outros estão vendo? Será que é paz e confiança? Eu fico imaginando este homem cantando louvores a Deus, orando e salmodiando
odiando ao Senhor. O Senhor está dizendo: filho, olha, por isso que a fé, ela não é para qualquer um. É para quando a gente entrar no meio, colocarmos vestes de cinzas para ficarmos chorando. O Senhor diz: coloca vestes de louvor. E começa a dizer: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Ele pode, Ele faz maravilha. Ele é o que era e o que há de vir. Ele é um Deus soberano, Ele é o Santo de Israel, Ele é o meu Deus. Ele é vivo, verdadeiro, Ele voltará. Ele me comprou, Ele me ama. Ele é o Senhor, Ele ruge como leão. Não há quem possa tirar ou livrar das mãos do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Será que é isso que nós estamos falando? Será que é isso que os nossos colegas de trabalho ouvem quando vêm as más notícias? A adversidade precisa gerar primeiro esta fé que transforma o nosso interior, para depois ela provocar mudanças na situação que está fora de nós. O desejo de Deus é nos abençoar em todo o tempo. Aquele que entregou o seu filho, o seu único filho, também não nos dará com ele todas as coisas? Aquele que nem a seu filho poupou. Então, por que é que algumas coisas às vezes ficam retidas nas mãos do Senhor? É porque Ele perdeu o seu amor ou a sua generosidade, ou porque ainda o nosso coração atribulado, cheio de guerra e desconfiança e incredulidade, precisa ser transformado, até que a gente fale: Senhor, parece coisa de doido, mas eu creio, mas eu acredito. E a paz que excede todo o entendimento guardará os nossos corações em Cristo Jesus. E depois, quando esta fé, ela traz paz e confiança, depois ela abre portas. E o que acontece? E vamos ler: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Uau! O Senhor já podia ter feito isso logo que os jogaram no cárcere, ou melhor, o Senhor poderia ter livrado Paulo e Silas de serem lançados no cárcere, sim ou não? Porque muitas vezes então o Senhor não nos livra de algumas situações. O Senhor tem prazer no sofrimento dos seus filhos. O Senhor está preocupado em forjar caráter. E diz que o ouro, para ter valor, maior valor, ele passa diversas vezes pela fornalha, pelo fogo. Porque tudo aquilo que não é ouro, ele vai aparecer e vai ser descartado, para que aquele ouro possa ser cada vez mais purificado. O Senhor quer abrir portas. Isso a gente não pode ter dúvida. Mas Ele diz: filho, eu primeiro quero gerar no teu coração paz e confiança em mim. E depois é apenas consequência da nossa fé. Porque é o Senhor quem diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer a este monte: ergue-te e lança-te no meio do mar, e assim será feito. Quem tem fé como essa? E o Senhor compara então, mesmo que seja uma fé pequena, do tamanho da menor semente, que é o grão de mostarda. Você entende isso?
O Senhor quer abrir a porta do trabalho. O Senhor quer te dar resposta. Mas Ele diz: e o teu coração? Fica aí mais um pouco na sala de aula. Eu vou de novo repetir o mesmo teste. Até que a gente diga: Senhor, uau, pode me tirar daqui, Senhor, eu entendi. Que a minha paz e a minha confiança não são firmadas naquilo que eu posso ver, mas naquilo que o Senhor disse que vai fazer. E assim nós seguimos crendo. Em segundo lugar, a fé, primeiro, ela tira o medo. Você pode dizer isso? Primeiro, ela tira o medo. Novamente. Na verdade, quantas vezes a gente fica morrendo de medo de má notícia? Tem gente que sofre por antecipação. Você conhece alguém? Tem gente que tem medo de ter medo. Tem gente que não precisa acontecer. Ela fala assim: e se? Eu fico, meu Deus, que coisa horrorosa. Tem pessoas que parece que andam na rua. Já viu aquela nuvenzinha que tinha? Aquela família, não sei se era a família Adams, tinha uns desenhos que acompanhava no carro só uma nuvem, trovejando, uma nuvem preta. Tem gente aqui que anda, só vê bicho papão. Tem uma nuvem preta jogando raio. E tudo na vida não parece ter sol, não parece ter luz. E se acontecer isso? Mas e se ele fizer? E se ele não for? E se o dinheiro não der? E se eu não receber? Gente, se aquela criança cair? Misericórdia, fala assim: misericórdia. Olha para a pessoa que está do seu lado. Se ela estiver rindo, se ela estiver rindo é porque caiu como luva. Não é verdade? E se? Nós temos medo. Tudo que é novo nos causa certo receio. Isso é compreensível. Mas nós dizemos de um medo que é paralisante. E a Bíblia diz: o mal que eu temia, ninguém completa. O mal que eu temia, ninguém. Eita, vamos voltar para a sala de aula. O mal que eu temia, me sobreveio. Ele fala que de tanto ter medo de alguma coisa, é como se no reino espiritual o diabo falasse assim: você tem medo, né? Por que a barata voadora só posa em quem tem medo? Você já reparou? Gente, isso é uma teoria. Olha, sentada na sala, a bicha vinha voando. E eu digo que o inimigo tinha tipo um joystick. Ele vinha guiando. Passava por ele continuava vendo televisão. Eu saía desesperada, porta fora, e ela vinha me acompanhando. Eu batia a porta do banheiro na cara dela e ela fazia, e ele continuava lá vendo televisão. Eu falei: Senhor, isso é coisa do inimigo? O mal que eu temia, esse me sobrevoou. Então, se você tem muito medo que a barata pouse em você, pode ter certeza que é em você que ela vai pousar. Satanás, ele é como aquele cachorrinho que late. A gente vai se afastando. Eu não sei se você já teve essa oportunidade. Aquele pitcherzinho, aqueles chihuahuazinho. Já viu bichinho esquentadinho? São os pequenininhos. Irmã Elvira tem. Aí chega lá e eu pensei: mas é tanto medo, gente. É muito latido para pouco cachorro. Só que, dependendo de onde seja e quem seja, a gente vai se afastando, porque ninguém quer tomar mordida de cachorro. Se você pode ser o cachorro desse tamanhozinho. Se você for se afastando, você já viu que ele fica valente? Aí ele fala: viu, meninos, é assim que se faz. Ó, botei pra correr mesmo, tá ali. Situações da nossa vida parece que ameaçam a gente, e a gente começa a se encolher, a se afastar, e aquilo parece que vai se tornando um gigante.
Acontece alguma situação na empresa, a empresa está fraca. Aí você fala, meu Deus, sou eu que você mandar embora, Senhor, eu estou sentindo. Eu tive um sonho, sabe? E naquele sonho, aquele homem assinava aquela carta, né? Aí você fala assim, minha irmã, mas que isso? Está sofrendo por antecipação. Meu Deus, eu preciso pagar a conta. E o 10º e o 5º dia útil vai cair no sábado, não sei o que fazer na segunda-feira. Queima ela, Jesus. O medo, ele vai tirando então a sua visão. Você já viu que cega a gente, deixa a gente surdo. A gente não consegue falar nada de fé, nada de positivo. A gente só fala coisa negativa. Vai acontecer, vai acontecer. A gente vê numa história em que os servos do Senhor estavam dominados e que os inimigos estavam fugindo, os inimigos estavam vindo sobre eles. Eles eram um punhadinho de gente. Quando falou assim, olha, eles têm um exército que sobem como uma multidão. Em alguns textos nós iremos ver dizendo como gafanhotos que destroem tudo à sua frente. E aquele rei ficou apavorado. Só que para a fé ser gerada no coração deles, precisava ser identificado o medo. Nós temos medo. Diga assim, eu tenho medo. O Senhor está dizendo, eu quero tratar o teu medo, para que ele não paralise a sua vida, para que ele não deixe você cego para aquilo que está diante de você, para aquilo que você pode fazer e para aquilo que eu posso fazer através da sua vida. O texto diz assim, então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando, grande multidão vem contra ti de Edom. Então Josafá sentiu grande medo. Decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. O rei Josafá colocou-se de pé diante da comunidade, no pátio novo, e exclamou, ó Yahvé, o Senhor, não és tu Deus que habitas soberano os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença diante deste tempo, porquanto ele leva o teu nome. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Um punhado de gente que teve a notícia que o exército, que parecia uma multidão, vinha destruí-los. Isso parece com má notícia, parece com situações na sua vida. O que fazer? Eu sou fraco. Eu não tenho arma para isso, eu não posso reagir a isso. Aquele povo, muitos deles estavam com enxadas na mão, eles não tinham arma. E aquelas carruagens estavam a todo vapor. E aqueles homens já estavam acostumados a saquear tudo e matar todos que estivessem pela frente. Você tem medo? Você tem medo do quê? O que tem sido medo na sua vida? O que falaram para você? Foi a respeito de uma enfermidade? Foi a respeito daquilo que você não pode mais fazer ou ter? De que tudo aquilo que você sonhou ficou no passado e aquilo é inalcançável? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de ficar só? O que tem sido um exército de inimigos diante de você?
Sabe o que Josafá, ele decide fazer? Ele diz: Senhor, o que disseram é espada, é fome, é destruição, é cativeiro, tudo isso já está anunciado. Mas eu sei que o Senhor tem socorro, eu sei que o Senhor tem livramento, eu sei que se o Senhor fizer, não adianta terem batido o martelo, o Senhor vai lá e transforma a situação naquilo que Ele quer. Senhor, então tira o medo do meu coração, para que eu possa olhar a situação que eu sei que o Senhor vai transformar essa situação. Mas eu não quero mais ter medo, eu não quero mais ser dominado pelo medo, por más notícias. Eu quero acreditar, independente daquilo que eu esteja vivendo ou vendo. Tira o medo do meu coração, Senhor, mesmo que isso seja como gigante diante de mim. Quando então Josafá, ele começa a se encher do renovo de Deus, da palavra de Deus, daquilo que ele sabia que Deus podia fazer, e está do seu lado diante daquele exército de inimigos. O Senhor, ele responde dos céus. Você pode dizer: o Senhor responde do céu. A palavra de Deus diz que Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Que legal. O Senhor diz aos seus anjos: desce lá por causa da Cineide, desce lá porque o Alex está orando, desce lá porque a Margarete dobrou os joelhos agora, desce lá, hein? Desce lá porque o Francisco levantou as mãos. Desce. Ei, vocês aí, estão lá festejando, os anjos adorando. Desce, porque o Samuel clamou a mim. Os anjos do Senhor estão trabalhando ao nosso favor, por causa de nós. O Senhor envia os seus anjos em determinadas situações. Você vai ver o próprio Jesus. Quando a Bíblia diz o anjo com A maiúsculo, era Jesus pisando a terra por causa dos seus filhos. O que é que Ele precisa fazer na sua vida? Mas antes de fazer, o Senhor diz: eu quero arrancar esse medo do teu coração, para então destruir tudo isso que se tornou um inimigo diante de você. Sabe que o texto então continua dizendo, mais adiante, vamos ler. Então aconteceu que o espírito de Iavé, o Senhor, veio sobre Jaziel e falou o profeta: prestai atenção, todo Judá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor provocou emboscada contra os soldados de Amon e de Moabe e os guerreiros do Monte Seir. Eles foram todos derrotados. Se você continuar lendo o texto, diz que aqueles homens começaram a lutar entre si e eles se mataram. Eu fico pensando: Deus, e era um punhado de gente diante de uma multidão de inimigos. Sabe por que nós não vemos tantos milagres? Porque não há uma fé atraente na terra. Sabe por que nós não movemos nos dons de poder? Eu não acredito que Deus está ocupado demais para realizar, ou que todos os milagres descritos na palavra do Senhor foram para aquele tempo. O que eu acredito
que o nosso coração foi enfraquecido pelas dificuldades, pelas más notícias. Ele ficou como uma peneira perfurada que não consegue reter a palavra de vitória que vem do Senhor. E talvez como Tomé, nós estejamos esperando ver para crer. E o Senhor diz: bem-aventurados aqueles que não ouviram e creram. O Senhor diz: você vai ser feliz se você começar a acreditar nas coisas à sua volta que precisam ser modificadas e dizer: obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor está mudando. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está fazendo, o Senhor está operando. Obrigada, Senhor, porque o coração do meu marido está sendo tocado, porque o coração da minha esposa está sendo transformado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está indo lá onde estão os meus filhos e o Senhor está os guardando. Obrigado, Senhor, porque o meu patrão pode ser ímpio, mas maior é o Senhor que me guarda, maior é o Senhor que julga a minha questão. O Senhor está lá. Ó Deus, quando eu venho pelas madrugadas e à noite, os anjos do Senhor acampam-se ao meu redor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra me garante essa segurança. O salmista, ele vai além, dizer: mil cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Obrigado, Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei aonde eu estou indo, eu sei quem é que preserva a minha alma. Eu sei que você está aqui hoje não porque simplesmente você desejou estar sentado nessa cadeira, mas porque o Senhor trouxe convencimentos ao seu coração, à sua alma, e disse: filho, vem estar comigo, vem louvar ao meu nome. Eu sei que muitas pessoas podem justificar e dizer: eu não tenho muito motivo não para estar glorificando e agradecendo ao Senhor. E quem te disse que você precisa primeiro ter os motivos para agradecer ao Senhor? O Senhor começou a dizer então àquele povo que estava guardando o exército de inimigos os matarem, os destruírem. Eles começaram a louvar, a cantar, a adorar ao Senhor. Isso provocou os céus, e isso fez com que o Senhor se levantasse. Quem são esses que, mesmo tendo os inimigos diante deles, podendo destruir as suas vidas, levá-los em cativeiro, eles estão adorando e louvando? Eu preciso fazer alguma coisa. Quantas vezes nós deixamos de mover a mão de Deus por causa da nossa vida apática, por causa dos nossos pensamentos que não saem dessa terra, porque a gente não consegue olhar fora da nossa realidade e ver: Senhor, eu já sei o que eu tenho, mas eu quero saber aquilo que está na tua mão. Eu sei aquilo que eu penso, mas eu quero conhecer os teus pensamentos ao meu respeito. E é isso que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer nos convencer daquilo que está no coração do Pai. É isso que o Espírito Santo tenta soprar no teu coração, te convencer disso, falar dos segredos que estão escondidos no coração do Pai. E diz: mesmo que você tenha todos os motivos para ter medo, decida confiar em mim, porque eu sou aquele que derrota os seus inimigos. Nessa peleja não tereis que pelejar. Eu vou adiante de você e vou consertando os caminhos tortuosos. Eu tenho a palavra certa. Senhor, então libera essa palavra. Libera apenas uma palavra, Senhor. Nós estamos, ó Deus, com a nossa igreja de portas fechadas ali. Senhor Jesus, o que é o homem mortal? Quem pensa ser o homem para dizer aquilo que nós não podemos? Se o Senhor dizer que a gente pode cavalgar sobre as nossas alturas, que a gente pode subir como águias e olhar por cima a situação, o Senhor te convida então, deixa essa situação arrancar o medo do teu coração, para que depois então o Senhor possa derrotar esse inimigo diante de você. Em último lugar, primeiro, a fé quer te trazer ousadia. Você pode dizer isso? Primeiro, ela dá ousadia. Porque ela pode trazer paz e confiança. Porque ela pode te tirar o medo, mas você não fazer mais nada. Eu não tenho mais medo.
Ela tira a paralisia do medo. Ok, eu posso caminhar. O que você faz então? O Senhor está dizendo: eu quero trazer paz ao teu coração, eu quero arrancar o medo da tua alma, mas eu quero te levar a ter ousadia. E é isso que move os portais dos céus, é isso que escancara as janelas dos céus, porque ter ousadia. A gente não vai pedir ao Senhor aquilo que que não vai acontecer, que não tem nada a ver conosco, que não foi liberado para nós. Se a palavra de Deus diz que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, isso já foi feito por causa da obra vicária de Jesus. Já foi feito. Tudo aquilo que estava trancado, tudo aquilo que não tinha acesso para nós, já está liberado nas regiões celestiais. Ok? E como é que eu vou buscar? E como é que eu vou pegar? O Senhor está tratando o medo, agora diz: tenha ousadia para ir buscar. Quantas vezes Satanás fica dizendo: você não é nada. Como é que você vai orar? Você vai expulsar? Você está no erro? Quem disse que você expulsa ele no teu nome? Nós expulsamos o inimigo no nome de Jesus. Quando vem o sopro do inimigo nos seus ouvidos, falando de derrota, trazendo mais notícias, como é que você reage? Ah, vida, oh dia, oh azar, eu não posso nada, eu sou um miserável, eu sou um desgraçado, oh, eu não posso nada, de verdade, oh, como eu sou uma pessoa inválida, como eu sou incapaz, como eu sou. E o inimigo, como aquele que late, está nos afugentando. Nós só vencemos e nós só temos ousadia quando nós conhecemos a palavra de Deus e aquilo que ela diz que nós devemos fazer no momento desse. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele sabia exatamente o que precisava responder a Satanás. Você conhece as promessas? Quando vier o sopro do inimigo, você sabe como responder a ele. Tenha ousadia. E existe um exemplo deste. Quando Nabucodonosor, ele ali com a sugestão de homens endemoniados, diz que ele ergue uma estátua, e ele disse então que todo mundo deveria se dobrar a ela. Vocês conhecem a história. Estava os homens de Deus ali, 3 homens do Senhor, que a hora do dia marcado eles se ajoelhavam e a sua alma adorava ao Senhor. E aquele homem então enfurecido fica sabendo que eles não aceitam se dobrar. E agora você imagina que o decreto era ser lançado na fornalha de fogo ardente. A fé no Deus verdadeiro havia produzido naqueles homens ousadia. Olha o que eles respondem a Nabucodonosor. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Você quer mais ousadia do que essa? Fica sabendo, rei. Eu imagino a vontade de Nabucodonosor, acho que nem queria mais lançar na fornalha, ele mesmo queria apertar o pescoço daqueles homens. Fica sabendo que a gente não vai se dobrar.
Fica sabendo que a gente não pode tocar buzina, pode tocar todos os instrumentos aí para adoração ao Deus de Baal, ao seu Deus aí de ouro, que Deus vai me livrar. E é interessante que eles ainda dizem assim para Nabucodonosor: mas se ele não livrar, a gente não vai se dobrar assim mesmo. Isso é ousadia. Quantas vezes nós estamos dizendo: Senhor, se tu fizeres isso, eu vou fazer isso. A gente fica barganhando. Eu acho isso fofo. Imagina o Senhor querendo dar um cascudo na gente. Deus não se deixa escarnecer. A gente não fica barganhando com Deus. Senhor, olha, mas se o Senhor me curar, aí eu vou ser um fogo puro. Fazer igual a Raíssa. O que precisa acontecer na nossa vida para que a gente acredite nas promessas do Senhor é ter ousadia, que já foi liberado. E a gente compreender que não é a certeza de não ter dificuldade. A gente não engana vocês, porque Jesus não enganou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele diz assim: ei, eu estava em carne, eu venci o mundo. Tem gente que diz: ah, é porque ele era Deus, por isso que ele venceu. Então a gente olha para Paulo e diz: nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que é que vai nos separar do amor de Deus? A gente precisa ter ousadia para dizer: Satanás, eu sei que você veio para matar, roubar e destruir, e você não cessa de trabalhar. Algumas coisas cabem a nós fazer, e nem tudo é o diabo, é posicionamento nosso. Mas nós queremos ter ousadia para dizer, no reino espiritual, a respeito do casamento, e dizer: nós iremos ser construtores do nosso casamento. Dizer para os nossos filhos: nós seremos a segurança e o alicerce que eles precisam. Nós seremos os intercessores da nossa casa. Nós diremos aonde nós estivermos. Nós representaremos a Jesus no meio do ímpio, na vizinhança, no nosso trabalho. Os nossos parentes que ainda não aceitaram a Jesus precisam reconhecer a Cristo. Satanás, eu saí do Egito e de lá não vai ficar nenhuma unha. Eu vou servir ao Senhor com a minha casa. Eu vou estar sentado adorando a Deus com os meus familiares, porque eu sei que essa é a promessa do Senhor, e é isso que Ele deseja para as nossas vidas. Senhor, me dá ousadia para orar, me dá ousadia, Senhor Jesus, para repreender o maligno, Senhor. E quando vier o dia mau, e quando vier a adversidade, a gente possa compreender que mesmo que o Senhor não esteja naquele barco, no momento da tempestade, Ele vem sobre as águas. E se Ele está dentro do barco, mesmo que Ele esteja dormindo, o vento e o mar lhe obedecem. Você acredita nisso? Nós não podemos olhar a palavra de Deus como um romance. Ela é a verdade, e ela precisa ser a verdade para a nossa vida. E depois então de nos dar ousadia, o que acontece então com aqueles homens? Depois a fé tira a força do fogo. Ela deu ousadia àqueles homens para depois tirar a força do fogo. O texto diz: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. A adversidade tenta nos atar,
prender os nossos pés, as nossas mãos, para que a gente não se movimente. Quando então a adversidade vem e nós temos ousadia no Senhor, Ele tira o poder da fornalha, Ele tira o poder do fogo. O fogo apenas serviu para fazer o quê? Para queimar as ataduras dos pés e das mãos. Porque quando Ele olha de novo, aqueles homens estavam passeando. Então o Senhor se utiliza do fogo apenas para arrebentar as algemas e não para queimar os seus filhos que ficam passeando. Ora, quem é que vai passear no meio da fornalha? Essa paz que excede o entendimento. É quando o medo é expulso e quando a ousadia no Senhor está sobre nós, que Ele vem transformando todas as coisas à nossa volta. O Senhor convida a mim e a você a ter uma fé extraordinária. Fique de pé.